fé aqui. Ele nos apresenta, até para nós, enquanto comunidade. Pensa na comunidade de São José hoje. Qual é o dia de hoje? Que dia que é hoje do mês? Que dia? Isso, esse dia 17, então pensando, né? O que São José traria como exemplo para nós? Para nós aqui é exemplo da nossa fé. Temos aí um pedido do antigo Papa, agora o Bispo Emérito Bento. O que ele me propôs para nós esse ano? O ano da fé. Ano da fé. E São José é esse exemplo para nós. É interessante a gente olhar na vida de São José. Ele já dá um grande exemplo. Fé não se fala. Fé não se discute. Fé vive na humildade, vive no silêncio. Né? Nós somos uma comunidade hoje, um mundo que a gente quer falar demais. A gente quer falar, a gente quer mostrar, mas nunca se vive. São José, se a gente buscar na Bíblia, São José pouco falou, mas muito viveu em profundidade. Olha que bonito golpe que a igreja conseguiu, ou nem a igreja, o Espírito Santo, né, através da fé da nossa igreja, começou a rezar pela busca do novo Papa. Que golpe grande que o Espírito Santo deu em todos nós na Bíblia. Todos achavam que já sabiam qual era o Papa. Então eu digo, é o anjo da escola, é fulano de tal. Todo mundo achava que sabia, a Bíblia sabia, mas o Espírito Santo age pela fé dos fiéis. A igreja rezou, a igreja teve fé, a igreja pediu. Veio alguém simples como São José, simples como São Francisco, pouco falou, pouco se vestiu. Quando a gente vê o Papa bem vestido, Papa que fala muito, mas ele acredita que ele foi como São José, como São Francisco, pouco falou, mas só a pessoa dele já foi um grande sinal de fé. Então quando a gente olha para São José, né, como guardião da fé, a gente olha primeiro, ele pouco falou, ele foi o esteio de Maria em toda a sua caminhada. É interessante a gente olhar na vida de São José, né, quando aquela jovenzinha foi prometida em casamento, e aí a gente vê esse evangelho de hoje. São José foi prometido, Maria foi prometida em casamento. E o que ele ficou sabendo? Que Maria estava grávida. E o que ia acontecer com ela? Olha o evangelho de hoje. O que ia acontecer com a mulher? No evangelho de hoje ia ser apedrejada. Maria também ia ser apedrejada. Olha como José já tem o Espírito de Jesus. José pensou, eu vou sumir em silêncio para poder não complicar a Maria, então eu vou sair em silêncio. Mas o anjo de Deus tocou o coração de José, não abandone essa jovenzinha. Isso é projeto de Deus. Isso é projeto de Deus. A salvação não vai acontecer se você fazer isso. José voltou e firmemente ele ficou ao lado de Maria. E perceba que ele não falou nada. Ele podia jogar na cara de Maria e falar alguma coisa, não falou. Mas ele acreditou no projeto de Deus. Olha que bonito. Então a gente não precisa. Às vezes a gente fica tentando discutir fé. É bobeira a gente discutir a fé. É bobeira a gente discutir a nossa crença. Mas a gente tem que ser humilde. Por isso que fala humilde, servo de Deus. Ele acolheu tudo humildemente. Hoje a gente tem uma sociedade que é muito prepotente. Todos nós temos que estar lá em cima, né? Ninguém está. E se todo mundo estiver lá em cima, né? Como que a gente vai fazer? Vai ter uma eterna guerra. Vai ter uma eterna guerra. Mas São José mostra para a gente que vamos ficar em silêncio, né? Vamos acolher o projeto, vamos caminhar com a nossa igreja, vamos caminhar com o nosso pároco, vamos caminhar com as linhas da nossa igreja. José fez isso, caminhou com Maria. É interessante a gente perceber na primeira leitura, para aquele que tem fé, Deus abre o caminho, Deus abre estradas. O povo estava perdido no deserto. O que Deus fez na primeira leitura? Falou o quê? Através de Isaías: eu vou abrir uma estrada no deserto para vocês. Abrir uma estrada no deserto. Ou seja, um caminho para que vocês possam alcançar a salvação. O que Deus fez nas fugas de José? Ele sempre querendo perseguir o menino. Maria e José, sempre José achava uma brecha, né? Sempre Deus mostrava o caminho. Olha, fuja para o Egito. Aí José vai lá para a carpintaria. A gente nunca vê José falando nada com Jesus. Só um exemplo. E às vezes a gente até fala, os pais às vezes estão silenciosos. Sim, às vezes a mãe chama mais atenção, mas percebe, né? No silêncio do pai também é muita coisa. Então não vamos criticar às vezes o silêncio do outro, né? Às vezes é o silêncio que ele vai falar.
chega do trabalho, olha, né, às vezes chega cansado, às vezes ele olha para você e diz: ah, meu pai nem falou nada, mas às vezes é isso mesmo, o cansaço. Mas naquele silêncio dele, ele foi como José, educou Jesus na fé. Por isso Jesus foi um grande homem, é por isso que Jesus aprendeu a perdoar. Se Jesus conseguiu realizar o projeto de Deus, com certeza ele teve um guardião, São José. São José conseguiu dar o sustento para Jesus, conseguiu defendê-lo, mesmo quando Jesus se perdeu lá no templo. O que José fez? José e Maria voltaram lá, e Maria que chamou a atenção, diz: olha, teu pai e eu estávamos preocupados. Mas a gente não vê sair nada da boca de São José dizendo: olha, eu estava preocupado. Mas no silêncio, ele estava caminhando com a mulher. É interessante, marido e mulher percebam, né? São José às vezes falou pouco, mas caminhou com Maria. Isso é sinal de fé, sinal que ele estava ali dando essa proteção, é sinal que ele estava ali para quê? Guardando esse grande instrumento de salvação para nós, que é Jesus, esse grande instrumento de salvação para nós, de salvação para a pessoa de Jesus Cristo. Olha que bonito a gente perceber isso, e criado por homens simples, e mostrando também que Deus se faz na humanidade. É interessante, Deus não escolheu alguém do além para ser pai de Jesus, escolheu um ser humano. Então, pai, para ser pai aí, na sua humanidade, na sua dificuldade, né? Também faça isso, seja como São José, né? Sempre encaminhe seu filho para a fé, mostre o caminho da igreja, mostre o caminho da honestidade, da justiça, da humildade. Se a gente tiver uma sociedade mais humilde, a gente consegue aproximar de São José também, através da humildade. A gente sempre quer falar, mas pouco quer ouvir. Interessante, né? Deus nos deu 2 ouvidos, mas a gente pouco ouve. A gente quer mais falar, a gente quer falar, cada um quer falar mais alto do que o outro, né? Cada um quer ter a voz. São José não brigou pela voz, mas ele agiu no silêncio. Então a gente pode fazer isso também, nós podemos fazer, vocês também, porque ele foi ser humano como um de nós. Então Deus também deu Jesus aí para você, deu Jesus, deu uma Maria para você cuidar. Então você tem que cuidar, né? Cuide dessas crianças, né? Hoje também celebrando as crianças, né? Então o pai também hoje é chamado a ser um São José na família, ou seja, a guardar a fé da família. É uma missão também do pai isso, né? Não só zelar pelo bem físico da criança, não só zelar pelo sustento material, mas zelar pela fé. Essa nossa igreja hoje está balanceando na fé também, é por causa disso, porque às vezes perdeu um pouco desse esteio. Então vamos recuperar. Interessante como o Espírito Santo é bom. Nunca se cresceu tanto na nossa sociedade o texto dos homens. Olha que bonito. Eu me emociono quando eu vejo assim, o Espírito Santo fala. Às vezes a gente percebeu que os homens estavam se afastando, mas está surgindo esse texto dos homens, e os homens estão voltando para a igreja. Que beleza, né? Que coisa rica, né? Isso é ação, né? Do Espírito Santo, é ação de quem tem fé, ou seja, é sinal que os homens têm fé. Apesar do trabalho de São José, ele dedicando o serviço da carpintaria, mas ele sempre esteve presente. Levou o menino para a purificação. Olha que interessante, né? Então o pai traz o filho para batizar, vem junto com a mãe, porque não deixar órfão, não deixar o filho órfão, porque às vezes nós temos filhos órfãos de pais vivos, né? Então às vezes o pai não há presença, José tem uma presença, e às vezes você não precisa falar nada, é só dar a mão na hora certa, é dar um abraço na hora certa, é dar um sorriso no momento exato, é dizer que ama na hora que eu preciso. Com certeza José disse tudo isso, mas num simples olhar, na sua mansidão, na sua humildade. E olha que interessante, o que José aprendeu de Jesus? A não condenar. Jesus aprendeu a não condenar. Aí olha que bonito, né? Aí eu olho essa leitura também, que bonito, né? E fala uma mulher em adultério também. E às vezes a gente fala prostituta, né? Muita gente fala prostituta, não. O texto de João, ele fala uma mulher que cometeu adultério. E lembrando também, não só a mulher comete adultério, mas também lembrando hoje, muitos homens cometem adultério. É só para a gente também não ficar no machismo, porque São José não era machista, né? Então, para a gente perceber que os homens também cometem adultério. E o que Jesus faz, né? Muitos ali pela lei queriam condenar, mas Jesus aprendeu de José. José
José disse, depois José disse para Jesus: nunca condene, a lei está a serviço da vida, e não a serviço da morte, e não a serviço da condenação. A lei não é para condenar, a lei é para julgar e para curar. Naquele tempo, a lei era terapêutica, ou seja, era para tentar melhorar as pessoas, mas a lei começou a ser usada para julgar. E tem um indivíduo ali, tem uma mulher, sabe o que ela cometeu? Cometeu adultério. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos apedrejá-la. Com certeza também bateu no coração de Jesus, Quando José também acolheu Maria, José poderia deixar ela ser apedrejada, ele não deixou. Ele foi justo. E Jesus, com certeza, trouxe essa misericórdia de José. Disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, se você também nunca cometeu um adultério, julgue essa mulher, julgue. Ninguém tinha coragem de julgar, porque todos nós e todos aqueles também eram seres humanos. Com certeza muitos daqueles também cometeram erro na sua vida. E olha que bonito, Então foi afastando de um a um, cada um caçando o seu rumo. E ela chega diante desse ser misericordioso criado por José, e olha: se ninguém te condenou, mulher, eu também não te condeno. Olha que bonito, Se ninguém te condenou, que bom se a gente pudesse usar isso também, Às vezes a gente tem uma sociedade que às vezes tenta condenar. A nossa sociedade hoje, ela condena tudo, sem antes ver a causa, sem antes agir da misericórdia. Às vezes a gente traz a Bíblia nos braços, a misericórdia na boca, mas nunca no coração. Jesus não, Jesus trazia misericórdia no coração. Não adianta a gente carregar a Bíblia nos braços, mas não carregar a misericórdia no coração. Então vamos carregar a Bíblia nos braços e a misericórdia no coração. Que bonito, Isso que o padre faz, todo mundo traz a sua Bíblia, que legal. Então, através dela, usar essa misericórdia, sermos essa extensão de Jesus dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso trabalho, e assumir isso. Que bonito Paulo dizendo: agora diante de Cristo, tudo para mim se torna um lixo, porque agora eu assumi Ele em pessoa. Olha que bonito a gente chegar no estágio da nossa vida e dizer: olha que bonito, eu assumo Jesus Cristo também, eu assumo, Jesus Cristo faz parte de mim, Jesus Cristo faz parte da minha vida. As atitudes de Jesus Cristo, elas nos ensinam muito, e Paulo conseguiu fazer isso. E aí, para provar que Jesus não condena o pecador, Paulo perseguiu o cristão. Paulo também com certeza cometeu muitos pecados, mas ele percebeu que aquela vida de pecado, de perseguição, já não era algo frutuoso, mas frutuoso era seguir a Cristo. Que bonito! E ele decidiu seguir a Cristo, esse grande filho de José, esse grande homem que conseguiu mudar a humanidade. Quem dera a gente conseguir isso, Que bonito! É bonito a gente falar de Jesus, é bonito a gente perceber a simplicidade dele, é bonito a gente perceber a simplicidade de José. E que bonito agora também, a gente percebe essa simplicidade do Papa. Eu senti muito esperançoso, não sei vocês, mas tenho muita esperança para nós. Em tempos que a gente espera mudança de igreja, então a gente quer renovar a nossa fé, eu acho que diz muito, principalmente alguém que veio também lá da Galileia, de Nazaré. Ou seja, olha para você ver, Argentina é um país que há pouco tempo teve muitas coisas conturbadas, governos conturbados, economia conturbada, e é dali que saiu, ou seja, daquele lugar simples, surgiu alguém também com muita fé. É que, com certeza, para ele assumir isso, precisou de muita fé, muita coragem, principalmente, muita coragem, porque a igreja clama por mudança, a gente clama por mudança, nós clamamos por alguém como José, que tenha misericórdia, que seja humilde, que seja servo de Deus. A gente clama por gente como Jesus, que saiba perdoar, que saiba amar, que saiba olhar as pessoas e conhecer o coração, não conhecer o que é por fora. Jesus conhecia o coração. A gente clama por isso. A gente clama por pessoas como Paulo, que quer proclamar o Evangelho e que assume com radicalidade a Cristo. Que bonito, E a gente também quer assumir, a gente sonha também assumir na nossa paróquia. Então essa espiritualidade muito bonita, que é a espiritualidade de São José. Então vocês possam
caminhar com o pároco, né? O pároco precisa de vocês caminhem com ele. Eu digo, a paróquia é o rosto do pároco. Então a gente vê aqui as 2 vezes que eu já vi, né? Povo alegre, povo de fé, né? Povo de respeito. Acho muito bonito, né? O povo ali entra, cumprimenta a gente, né? Então isso é um povo de respeito, um povo de fé, um povo que valoriza o representante de Deus. Então isso está em bom caminho. Então que ele continue abençoando vocês. Povo de fé, povo de coragem, povo dinâmico, né? Povo que sabe também utilizar os pequeninos, né? Como o Papa ele falou, um pouco dos pequeninos. Parece que não me entendeu, eu estou me recolhendo. Dá espaço para as crianças, para elas também nos ensinam a evangelizar, né? Dá espaço para os jovens cantando. Isso é bonito. Tudo isso é seguir isso que nós chamamos de São José, guardião da fé e humilde servo de Deus. Então que ele hoje sempre nos ilumine e nos dê a sua bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.